Boa noite. Boa noite. Procurador-geral ataca a gestão desastrosa na Petrobras e sugere demissão da diretoria. Prefeitura paulistana tenta acelerar atendimento no SUS, mas usuários reclamam de demora. Estado de São Paulo concentra mais da metade dos casamentos gays no Brasil. Na Câmara, deputada petista critica a ditadura e Bolsonaro diz que não vai estuprar a colega porque ela não merece. Violência na capital. Homem é baleado nos Jardins e mulher morre em tentativa de assalto na Rua Vergueiro. Pelé recebe alta após 14 dias de internação. E o obelisco do Ibirapuera é reinaugurado após 12 anos. Pacientes reclamam da demora para agendamento de consultas no programa Hora Certa da Prefeitura de São Paulo. O programa disponibiliza consultas com especialistas, exames e pequenas cirurgias no mesmo local. Das 32 unidades prometidas, 6 estão em funcionamento na capital. Aos 71 anos, seu Jair passou pela terceira cirurgia, desta vez para a retirada de um tumor na próstata. O diagnóstico foi feito durante um exame de rotina na UBS Jardim Guarani, em julho. Já saindo daqui do UBS do Guarani, saindo no AMA, do AMA para o Hospital Sepaco, do Sepaco para o Brigadeiro. E tudo foi maravilha. Cirurgia de seu Jair, que estava marcada para 2 de dezembro, foi antecipada em 16 dias. E o retorno com o urologista já está marcado para o próximo dia 22, na rede Hora Certa da Brasilândia. O novo sistema de saúde começou a ser implantado no final do ano passado pela Prefeitura, com o objetivo de agilizar consultas, exames e cirurgias de baixa complexidade na rede pública. Cirurgias como hérnia, fimose, hemorroidas, cirurgias ortopédicas de punho, de tornozelo, algumas dermatológicas também. Aqui na unidade da Lapa são realizadas em média 4.000 consultas e 3.500 exames por mês. Esta foi a 6ª unidade entregue pela Prefeitura em janeiro deste ano. Outras 9 já estão em obras e a meta da administração atual é entregar um total de 32 hospitais-dia da rede Hora Certa até o final de 2016. Os procedimentos da nova rede são agendados pelas UBSs de cada região. O paciente recebe um protocolo e aguarda a confirmação do horário. O problema é que, em alguns casos, o agendamento demora a acontecer. Para fazer uma mamografia de rotina, Dona Lúcia desistiu de esperar e procurou a rede particular. Ficou 6 meses lá sem eles me chamar. Quando chamaram, eu tinha dado um jeito já feito em outro lugar. A situação fica mais complicada para quem convive com a dor. Paulo César deixou um pedido de ressonância magnética na UBS do Jardim Paulista há mais de 3 anos. E até agora não foi chamado. Dor nas costas, nervo ciático. Então só começar a trabalhar, pegar peso, que eu trabalho com peso, né? Começa a voltar tudo de novo. Aí eu fico 1 mês, 2 parado, sem trabalhar. Dona Elvira, de 65 anos, sofre com dores nos ombros. Ela chegou a fazer um ultrassom na rede Hora Certa no mês passado. O resultado saiu em 24 horas. Já para o retorno com o ortopedista, não há previsão. Que até agora eu tô com minhas dores, sem remédio. E atrapalha para a senhora trabalhar, para a senhora no dia a dia? Como que atrapalha? Principalmente quando eu levanto. Dependendo de como tiver essa dor, eu não sustento um copo na minha mão. A CET vai reduzir os limites de velocidade nas pistas das Marginais Pinheiros e Tietê no primeiro semestre do ano que vem. A medida pretende reduzir os acidentes graves e o número de mortes. As marginais são as vias mais violentas da cidade. A mudança está programada para acontecer no começo do ano que vem. Os novos limites de velocidade serão implantados primeiro na Marginal Tietê. Na pista local, o limite de velocidade cai de 70 km por hora para 50 km por hora. O limite da pista central, que hoje é de 70,
passa a ser de 60 km por hora. Na pista expressa, o limite cai de 90 para 70 km por hora. Na sequência, as mudanças serão implantadas na Marginal Pinheiros, que não tem pista central. Os novos limites de velocidade poderão variar de 50 a 70 km por hora, dependendo do trecho. A medida acaba de ser anunciada e já provoca polêmica nas ruas. Vai complicar ainda mais. Porque já não anda normalmente, né? Então não vai mudar muita coisa. Por mais que as marginais sejam de trânsito rápido, 70 é uma velocidade que dá para fluir bem. Tranquilo. Desde 2010, o número de acidentes e mortes nas marginais de São Paulo vem caindo gradativamente. Mesmo assim, nas estatísticas, essas são sempre as vias mais violentas da cidade. O balanço de 2014 ainda não foi divulgado, mas já preocupa as autoridades. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, a ideia é aumentar a segurança de pedestres e motoristas. No ano passado, foram 59 acidentes com 63 mortes. Essa queda precisaria ser muito maior para você poder ter certeza de que os seus processos estão no caminho correto. Nós entendemos que é uma questão muito mais comportamental e que com uma velocidade de 50 km por hora, você consegue ter uma chance de sobrevivência no caso de uma colisão, um atropelamento, ou mesmo um motociclista que cai na frente e você vai colher esse motociclista, ela é de 60% aproximadamente, tá? Sobrevivência. Quando você vai para 90 km por hora, você vai para 70, isso cai drasticamente a 5%. A fiscalização por radares eletrônicos também vai aumentar de 15 para 40 pontos só na Marginal Tietê. O diretor de planejamento da CET cobra mais rigor na fiscalização da lei seca, feita pela Polícia Militar. Já que, segundo ele, a maioria dos acidentes acontece com jovens nas madrugadas dos finais de semana. O que nós reivindicamos é mais uma maior atenção do Estado, mais blitz, maior acompanhamento e nesses locais de fato onde essas coisas estão acontecendo. Este especialista em engenharia urbana explica que a redução dos limites de velocidade é uma tendência mundial que deve ser adotada em toda a cidade. O trânsito anda pelo fluxo e não pela velocidade. É uma atitude educacional, econômica e de preservação de vida. Em nota, a Polícia Militar rebateu a crítica da CET. O texto diz que há uma companhia de polícia de trânsito exclusiva para as marginais Tietê e Pinheiros, composta por 180 policiais. A PM diz ainda que somente nas duas vias neste ano foram realizadas mais de 2.000 operações de fiscalização que resultaram na prisão de 77 pessoas. Ex-policial militar da Rota, acusado de participação na morte de 73 presos durante o massacre do Carandiru, é o último réu a ser julgado no caso. O julgamento de Cirineu Carlos Letang Silva começou hoje, no Fórum de Santana, na zona norte da capital paulista. De acordo com o Ministério Público, Cirineu teve participação na morte de 73 dos 111 presidiários da então Casa de Detenção em 1992. Outros 73 homens, entre policiais e ex-policiais, já foram considerados culpados por crimes cometidos no Carandiru. Cirineu é o único entre os PMs que está preso, mas por outros crimes. O ex-policial também é apontado como responsável pela morte de 6 travestis. O julgamento está previsto para terminar amanhã. E uma mulher morreu numa tentativa de assalto na zona sul de São Paulo. Uma engenheira de 40 anos foi atingida por tiros quando estava na Rua Vergueiro. Ela foi abordada por 4 homens em 2 motos. A engenheira mecânica Deise Varim, de 40 anos, levava os pais ao hospital quando foi abordada por 4 homens que a balearam no cruzamento da Avenida Tancredo Neves. Segundo o delegado que investiga o caso, 3 hipóteses são avaliadas. Trabalhando com tentativa de roubo, não sabemos se a vítima reagiu. Temos 3 hipóteses. A primeira, tentou arrastar a moto e outra moto atirou nela. A segunda, ela assustou, bateu na moto e atiraram nela. E a terceira, atiraram nela primeiro e ela bateu na moto. De acordo com a Polícia Militar, um homem que passava no local atirou em um dos criminosos, depois sumiu. A vítima, que morava em Santo André, na região do ABC, chegou a ser levada para o pronto-socorro de Heliópolis, mas não resistiu. O criminoso baleado foi socorrido e está internado. Um revólver calibre 38 foi encontrado próximo do local do crime.
Procurador-Geral de Justiça Rodrigo Janot, que é chefe do Ministério Público, afirma em evento que o cenário de gestão da Petrobras é desastroso e sugere que toda a diretoria da estatal seja substituída. Vivemos momentos de turbulência, quando o país se vê convulsionado por um escândalo que, como um incêndio de largas proporções, consome a Petrobras e produz chagas que corroem a probidade administrativa e as riquezas da nação. Diante de um cenário tão desastroso na gestão da companhia, o que a sociedade brasileira espera é a mais completa e profunda apuração dos ilícitos perpetrados com a punição de todos os envolvidos. Esperam-se as reformulações cabíveis, inclusive sem expiar ou imputar previamente culpa, a eventual substituição de sua diretoria e trabalho colaborativo com o Ministério Público e demais órgãos de controle. Nesse mesmo evento estava o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. O ministro reconheceu que há fortes indícios de corrupção na Petrobras. No entanto, Cardoso rebateu Janot e defendeu a presidente da estatal, Graça Foster, dizendo que não há indícios de que ela ou demais diretores da estatal tenham cometido atos ilícitos. A Bovespa fechou em baixa nesta terça-feira, puxada pela queda das ações da Petrobras. O Ibovespa recuou 0,16% e chegou ao menor patamar desde 31 de março. A queda nas ações da companhia estaria relacionada à divulgação da notícia de que acionistas americanos entraram com uma ação na Justiça de Nova York contra a Petrobras. A estatal é acusada de ter violado normas que regulam o mercado de capitais dos Estados Unidos, ao divulgar informações falsas e enganosas e omitir um esquema bilionário de desvios, lavagem de dinheiro e suborno. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Hoje de manhã, lendo o Globo, um artigo do José Casado, eu fiquei preocupado, porque ele lembrou uma coisa que eu não estava me lembrando, que é o seguinte: o Argolo e o André Vargas ainda não foram punidos pelos seus colegas. E eles são a origem de todo esse escândalo da Petrobras. Pois é, o Procurador-Geral da República, Janot, Rodrigo Janot, está corretíssimo. Primeiro, quando ele diz que corruptos e corruptores têm de ir para a cadeia e devolver dinheiro roubado do nosso bolso. Parece óbvio, mas depois que a gente lê o artigo do Casado, fica preocupado com a possibilidade de estar havendo uma cultura de leniência que, segundo o jornalista, é, digamos, encampada pelo advogado-geral da União, o senhor Luiz Inácio Adams. Então o Janot está certo quando diz que tem que substituir a direção da Petrobras, porque essa cultura da leniência é exatamente o que favorece a corrupção. Então, não interessa se a presidente da Petrobras estava envolvida no roubo ou não. Ela era diretora da Petrobras e também acompanhou todo esse caso como presidente. Não é uma boa gestão. Janot disse certo. Tanto não é que a empresa está sendo processada pela Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos e pelo próprio Departamento da Justiça, porque os acionistas americanos perderam o valor de suas ações em 46% por mentiras e maus hábitos da empresa. O ministro da Justiça descobriu que há indícios de corrupção na Petrobras. Quem diria, não é verdade? Ele é um discípulo do conselheiro Acácio, aquele personagem da obviedade em Essa de Queiroz. Mas, sem o Janot para responder, ele foi chamado pela presidente e voltou correndo, não diria como um moleque de recado, mas um militante e não como um ministro. Aliás, o que é que o Ministério da Justiça tem com permanência ou saída da direção da Petrobras, da empresa? O ministro da Justiça agora virou uma espécie de porta-voz informal da presidente da República para passar esse tipo de recado. O cargo já foi ocupado por gente com mais dignidade, não é verdade? É isso aí. Eu só volto agora terça-feira que vem. Em tela. Polícia Federal indicia a presidente da OAS e mais 4 executivos da Operação Lava Jato. A informação foi divulgada agora há pouco no site do jornal Folha de São Paulo. De acordo com a publicação, a Polícia Federal apontou a ocorrência de 5 supostos crimes, incluindo fraude a licitações, lavagem de dinheiro e corrupção ativa.
Segundo a Folha, a OAS ainda não se pronunciou sobre o assunto. Cartel do metrô de São Paulo, consultor suspeito de participação no esquema, controla 23 contas em bancos europeus. De acordo com o Ministério Público, a existência das contas reforça a suspeita de que Arthur Teixeira intermediava o pagamento da propina para fornecer empresas que atuavam no suposto cartel dos trens. O esquema teria funcionado de 1998 a 2008, durante governos do PSDB. O advogado do consultor disse que ele não mantém conta, nem valores fora do país. Já a CPTM e o metrô declararam que são os maiores interessados em esclarecer as denúncias. Ex-padre suspeito de pedofilia é preso no Rio Grande do Sul. João Marcos Porto Maciel é investigado pelo abuso de pelo menos 6 adolescentes. Com ele, foram encontradas 2 armas, computadores e mídias de informática. O ex-padre de 74 anos é conhecido como Dom Marcos de Santa Helena. Ele foi detido em um templo que fundou para receber menores em situação de vulnerabilidade social na cidade de Caçapava do Sul. Marcos foi excomungado da Igreja Católica em 2009 após denúncias de assédio. Em seguida, ingressou na Igreja Anglicana, mas também foi afastado em 2011. Levantamento divulgado pelo IBGE mostra que o Brasil teve 3.701 casamentos gays em um ano, em média 10 por dia. O número representa 0,35% do total de casamentos realizados no ano passado. E, de acordo com o levantamento, mais da metade das uniões ocorreu no estado de São Paulo. Em São Paulo, foram registradas 1.945 uniões de pessoas do mesmo sexo. As mulheres foram as que mais formalizaram a união no estado, 1.048. Entre os homens, ocorreram 897. A idade mediana observada para os cônjuges de mesmo sexo foi de 37 anos para os homens e 35 anos para as mulheres, mais alta do que nos casais de sexo diferente, 30 e 27 anos, respectivamente. A pesquisa do IBGE mostrou também que o número total de casamentos aumentou no país em 1,1% em relação a 2012. De acordo com o levantamento, foram registrados mais de 1 milhão de casamentos. Já os divórcios caíram 4,9% e ficaram em quase 325 mil. Os dados fazem parte das estatísticas do Registro Civil de 2013. Esta é a primeira vez que a pesquisa anual investiga o casamento homoafetivo, o que foi possibilitado graças à aprovação de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. A decisão impediu cartórios brasileiros de se recusarem a converter uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo. Após 12 anos fechado, foi reinaugurado hoje em São Paulo um símbolo da cidade, o Obelisco. O monumento é o segundo maior do mundo e foi erguido em homenagem aos heróis da Revolução de 32. Difícil não se emocionar. Meu pai está aqui, gente. Meu pai está aqui. Por isso que eu digo que é uma emoção muito grande, né? Hoje foi um dia especial para os familiares e amigos dos combatentes e apoiadores da Revolução Constitucionalista de 32. Seu José Carlos é filho de um dos voluntários da Revolução e mantém vivas lembranças de um período histórico para os paulistas. Apesar de não ter participado, eu nasci 5 anos depois, né? Em 1937. Mas, desde criança, né, eu via em casa as conversas, né, porque quem participou não esqueceu nunca mais daquilo. Né? O monumento foi inaugurado em 1955. O obelisco está em uma área de 1.932 metros quadrados, uma das várias referências numéricas à Revolução. Ele tem 72 metros de altura, algarismos que somados lembram 9 de julho. As esculturas nas 4 faces do obelisco foram reconstituídas. Entre os relevos estão versos do poeta Guilherme de Almeida. O local estava fechado por má conservação desde 2002. Primeiro contratamos toda a parte de arquitetura para fazer um projeto bem feito, depois o restauro completo de uma obra tombada, como é aqui o mausoléu dos heróis da Revolução de 32. Será aberto todos os dias das 10 da manhã às 4 horas da tarde. A reforma durou mais de um ano e custou cerca de 11 milhões de reais. Além do restauro, foram feitas também obras de acessibilidade, como rampas para cadeirantes. A parte de baixo aqui do monumento, onde fica o mausoléu,
também foi modernizada. No subsolo ficam os restos mortais dos combatentes e apoiadores da Revolução. Agora são 871 cinerários. Aqui estão os corpos dos jovens Martins, Miragaia, Trauzio e Camargo. As iniciais de seus nomes deram origem ao MMDC, sigla do movimento constitucionalista, e também do jornalista e empresário Casper Líbero, que colocou seu jornal A Gazeta a favor dos revolucionários paulistas. A redação chegou a ser atacada por simpatizantes de Getúlio Vargas. O jornalista foi exilado. No centro do obelisco está a escultura de Paulo Virgínio, um dos mártires da Revolução. A ideia da escultura é de que o herói não está morto, mas apenas descansa, pronto para acordar e lutar pelos paulistas. E agora eles realmente estão da melhor maneira representados. Agora a gente tem um alívio como familiares, eu acredito que eles estão muito contentes, né? Nós convidamos também todos a visitarem. Por favor, mantenham essa história viva. Durante todo o mês de dezembro, corais natalinos se apresentam ao vivo aqui na Avenida Paulista. A repórter Sabrina Pires acompanha o evento realizado todos os anos em frente a um shopping próximo à Estação Consolação do metrô. E tem mais informações, Sabrina. Gabriel, quem ainda não tinha se comovido com a decoração natalina da Paulista, agora chegou a vez da trilha sonora para acabar com essa falta de sensibilidade, se faltava. Bom, vamos ouvir agora, olha, esse é o coral do Mackenzie, está se apresentando hoje, mas ao todo serão 18 regentes, 27 grupos que vão totalizar ao todo 800 vozes que passarão aqui por este shopping, ficar bem na calçada aqui, olha só o público acompanhando a apresentação, por vezes eles aplaudem, todo mundo também tentando tirar foto, fazer vídeos. Nesse clima bem gostoso, natalino. E, aliás, essas apresentações, elas ficam bem pertinho aqui do palco que a Prefeitura montou. Na Avenida Paulista, número 2064, são várias melodias, não só as músicas de Natal, aquelas canções tradicionais, mas também estilos como rock, como música erudita, MPB, enfim, são várias apresentações. E aí, até o dia 23 de dezembro, essas apresentações em 2 períodos do dia, na hora do almoço e também à noite. Agora, mais ou menos, 7 horas, vão ser apresentações que duram cerca de 50 minutos. Hoje tem esse daqui, mas tem uma programação completa para todo mundo entrar nesse clima de Natal gostoso e aí ouvir música de boa qualidade. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. E nós seguimos nesse mesmo clima. Pois é, porque nem só de Papai Noel vive o Natal. Para os cristãos, a data marca o nascimento de Jesus Cristo. E essa cena é retratada nos tradicionais presépios, feitos de diversos tipos de materiais, em vários tamanhos e geralmente muito ricos em detalhes. Eles já viraram até item de colecionador. Entrando no apartamento do casal Durval e Letícia, já dá para notar o apreço pela arte. Mas a paixão aumentou em 1992, quando os dois visitaram a Alemanha, na época do Natal. Porque a gente começou a conhecer o Natal festejado, com concertos, com presépios, na Alemanha, em 92. Aí, nas viagens seguintes, a gente começou a ver presépios na Alemanha mesmo e a gente comprou o primeiro. E a partir daí, em cada viagem, onde a gente vai, a gente compra alguma coisa. Vieram tradições do mundo todo: Canadá, Filipinas, Rússia, África, Bolívia. Os franceses são vários, já que o casal de professores de francês aposentados visita o país todos os anos. São mais de 100 modelos. Mesmo sendo muitos, Dona Letícia tem o seu favorito. Eu gosto do presépio de um artesão francês que se chama Yves Le Pape. E a característica principal dele é que o menininho pode ficar nos braços da mãe, pode ir para a caminha dele. Seu Durval prefere uma variação brasileira, feita sob encomenda por um artesão do interior paulista. Os materiais são os mais diversos. Tem presépio de dobradura, dentro de semente e até de pinhão. Vai da madeira até o papel, mas tem ferro, tem cerâmica, barro, que é a mesma coisa, vidro.
Aqui em Mairink, no interior de São Paulo, a coleção é diferente. São cerca de 5.000 peças em um único presépio. E a tradição da família Viário começou há 74 anos. Seu Osley mostra a peça mais antiga, o Menino Jesus. Ele ganhou quando tinha apenas 8 anos de idade. Essa história começou de eu ganhando as peças da minha tia, que é a Alice, até a irmã da minha mãe. E daí ela me deu as peças e falou que eu montando um ano, teria que montar 7 anos. Aí eu montei 7, 21, 28, até os 74 anos. O presépio conta diversas passagens da Bíblia. Aqui é a Anunciação de Nossa Senhora Aparecida. Que o anjo fala para ela que ela vai ser mãe do menino Jesus. Tudo é detalhadamente colocado. Há 10 anos, a família decidiu abrir a coleção para o público visitar. Entre as crianças, muitos olhinhos brilhantes. Como meu pai é pastor, né, eu acho que ele ia gostar bastante de alguém na cidade ter representado essa história de Jesus e que alguém na cidade importa, né, que Natal não é só presentes. O presépio da família Viário pode ser visitado até o dia 6 de janeiro, todos os dias, inclusive na véspera e no dia do Natal. O horário de visitação vai das 10 da manhã às 8 da noite. O endereço é Rua Casper Líbero, 139, no centro da cidade de Mairink. Relatório da Comissão de Inteligência do Senado norte-americano acusa a CIA de enganar a Casa Branca e o Congresso sobre métodos brutais e ineficazes de interrogatório de suspeitos de terrorismo. O relatório de 480 páginas foi produzido durante 5 anos e examinou mais de 6 milhões de registros secretos. O documento detalha as técnicas de tortura usadas nos interrogatórios de prisioneiros suspeitos de pertencerem à rede Al-Qaeda na base de Guantánamo, em Cuba, e em instalações secretas na Europa e na Ásia. O programa foi desenvolvido durante o governo de George W. Bush após os ataques de 11 de setembro e desativado pelo presidente Barack Obama. Durante sua administração, Bush repetia que o programa obedecia às leis, mas, segundo o relatório do Senado, as técnicas utilizadas eram macabras e ainda mais brutais do que a CIA relatava à Casa Branca, incluindo simulações de afogamento, ameaças sexuais e procedimentos médicos invasivos desnecessários. A justificativa era de que os métodos permitiam controle total sobre o prisioneiro. Os Estados Unidos temem represálias de organizações terroristas após a divulgação do relatório. A segurança foi intensificada nas embaixadas e unidades militares americanas ao redor do planeta. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natália. Eu vou falar hoje do Uruguai, esse pequeno vizinho da gente que nos enche de boas lições. Ele recebeu no domingo 6 árabes que estavam arbitrariamente presos em Guantánamo. Eram suspeitos de ligações com a Al-Qaeda. Mas em 12 anos de prisão, os americanos não encontraram nenhuma prova contra eles. Não foram indiciados e muito menos julgados. São 4 sírios, um palestino e um tunisiano. O Uruguai é um país muito aberto. Aceitou os ex-prisioneiros sem pôr qualquer condição. Todos eles chegaram no domingo em Montevidéu e se tornaram cidadãos livres. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama se debate com o Congresso que tem agora a maioria da oposição, uma oposição conservadora. Obama quer acabar na surdina com Guantánamo. A prisão no Caribe que ele herdou de George W. Bush é uma vergonha em termos de direitos humanos e uma aberração de direito internacional. A abertura que o Uruguai demonstrou para acolher os ex-prisioneiros combina com a boa índole da democracia daquele país. Os uruguaios reelegeram há pouco mais de um mês um novo presidente. Ele será Tabaré Vázquez e que deve substituir em março o folclórico Pepe Mujica. Tabaré e Mujica são da Frente Ampla, o bloco da esquerda. A esquerda está no poder há 10 anos, mas é uma esquerda leve, que não vê a si mesmo como um foco de confronto. É bem o contrário do que acontece com a Venezuela e também não tem nada a ver com o Brasil, onde o governo desqualifica a oposição e acusa ela de ser golpista. O Uruguai é um exemplo positivo. Tem uma população 3 vezes menor do que a cidade de São Paulo e uma renda per capita de $6.000 a mais do que o Brasil. Poderia ser um Brasil muito mais rico e não sofrer tanto
tanto com a crise econômica. Mas não é uma crise que o próprio Uruguai criou. Por causa do Mercosul, ele importa a crise do Brasil e da Argentina. Mesmo assim, o Uruguai só pode dar certo. As provas de seu liberalismo estão na legalização do aborto e da maconha. É assim que o mundo gira. Boa noite. Taxa de desemprego fica em 6,8% no terceiro trimestre, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. A taxa é a mesma registrada no trimestre anterior e ficou um pouco abaixo da registrada no mesmo período do ano passado, de 6,9%. Conhecida pelo concreto, São Paulo, acredite, tem 25% de áreas rurais e muitas dessas regiões são produzidas as hortaliças que chegam às nossas mesas. 8% de toda a produção dos alfaces do estado se encontra aqui, na capital paulista. Seguimos em direção ao extremo da Zona Sul e aos poucos a cidade vai ficando para trás. A paisagem logo muda. O asfalto dá lugar à estrada de chão batido, que em dias de chuva só faz aumentar a aventura. Os prédios vão sumindo. No lugar, a vasta vegetação e as plantações. E olha que estamos em plena capital paulista. São Paulo tem 25% do seu território em áreas rurais. E o cultivo de hortaliças se destaca por aqui. Segundo dados do Instituto de Economia Agrícola do Estado, nas áreas rurais, que incluem parte da capital e mais 6 cidades que fazem divisa com o extremo sul, como em Bugaçu e Itapecerica da Serra, foram produzidos quase 1 milhão de pés de alface em 2013, cerca de 8% de toda a produção do estado. Conhecemos um desses produtores que ainda tentam manter viva a agricultura na maior cidade do país. Seu Laudelino chega a colher 5.000 pés de alface por mês em 11 hectares de terra. Esse aqui é o nosso dia a dia, muito trabalhado, muito sacrificado, muito sol, chuva, do jeito que vocês estão vendo, que a gente tem que fazer, né? E quando chegar na hora de comercialização, ninguém dá valor. O seu Laudelino vai começar a colheita da alface no final da tarde para poder levar amanhã cedinho, né, já para a feira. E ele trouxe algumas cabeças aqui para mostrar para a gente, né, seu Laudelino? O senhor produz vários tipos aqui. Vários tipos. Quais são eles aqui? Essa aqui é a lisa, essa aqui é a crespa tradicional, né? E vários outros que a gente planta, é americana, planta escarola, plantamos a repolho, plantamos brócolis, plantamos diversos, né? Valéria também produz alface na região de Parelheiros, na Zona Sul. Aqui são colhidos 480 pés por dia de alface orgânica. Ela começou com a plantação sem adubos químicos e agrotóxicos há 1 ano e consegue um preço melhor pelo produto. O pé de alface convencional é vendido a 25 centavos, enquanto o orgânico sai por R$ 6. Não é simplesmente você chegar na feira e querer ganhar o seu dinheiro. A gente plantar pensando, poxa vida, eu vou levar saúde para a pessoa. Cantor e compositor Milton Nascimento está internado desde a noite de ontem no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa do artista, ele foi para o centro médico após a pressão arterial subir. Ele também sentiu fraqueza. Hoje, Milton Nascimento passou por um cateterismo e deve receber alta médica amanhã. Sistema Alto Tietê tem o menor nível entre os reservatórios da Grande São Paulo e corre o risco de se esgotar antes do Cantareira. As chuvas abaixo da média contribuíram para que o sistema apresentasse o pior índice entre os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo. Hoje, o Alto Tietê está com 4,6% de sua capacidade. Além da chuva escassa, ele passou a abastecer parte da população atendida pelo Cantareira desde março. A medida foi tomada pelo governo do estado de São Paulo para tentar amenizar a crise no Cantareira. Segundo a Sabesp, o sistema também possui volume morto a ser explorado, mas ainda não há previsão para o início da captação desta água. Hoje, o sistema Cantareira também apresentou queda. Nesta terça-feira, a capacidade do reservatório é de 7,7%. Já o Guarapiranga opera com 31,6%. O sol hoje apareceu tímido, escondido atrás de muita nebulosidade aqui na capital paulista, e a chuva chegou mais cedo. As primeiras pancadas aconteceram já no início da tarde. Até o final da noite deve chover mais. Vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira em todo o Brasil e aqui no estado de São Paulo com Mariana Armentano. A
quarta-feira promete ser bastante abafada em todo o país. O ar quente e úmido continua predominando e provocando pancadas de chuva que podem ser de moderada a forte intensidade, principalmente do Amazonas, pegando Acre, Rondônia, boa parte do Centro-Oeste, São Paulo, Minas Gerais e o sul do Brasil. O sol só vai predominar no Nordeste, mas chove fraco na faixa litorânea. E o dia será bem abafado. A máxima vai aos 27 graus em Belo Horizonte, 29 em Salvador, 31 em Vitória e 30 graus em Porto Alegre. Aqui em São Paulo, poucas mudanças previstas. O dia será de muitas nuvens e chuva a qualquer hora no sul, centro, oeste e noroeste do estado, sempre intercalando com períodos de sol. Nas outras áreas, o que inclui o litoral e a capital, apesar da nebulosidade, o sol aparece mais forte e a chuva acontece entre a tarde e a noite. A máxima vai aos 29 graus em Presidente Prudente, 33 em Votuporanga, 31 graus na região de São José do Rio Preto e 28 graus nas cidades do litoral. Para a Grande São Paulo, o dia vai continuar bem quente e chove a partir da tarde. A máxima amanhã vai ficar em torno dos 29 graus. Na quinta, a máxima se mantém e ainda deve chover. E na sexta-feira, a máxima prevista de 28 graus, mas as chances de chuva mais volumosa aumentam. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Em discurso no plenário da Câmara, o deputado Jair Bolsonaro, do PP, disse hoje que só não estupraria a deputada Maria do Rosário, do PT, porque ela não merecia. A deputada, que é ex-ministra de Direitos Humanos, havia acabado de discursar defendendo a investigação dos crimes da ditadura militar. Conhecido por suas posições polêmicas contrárias aos direitos humanos, Bolsonaro queria que a deputada ficasse no plenário ouvindo seu discurso. Fica aí, Maria do Rosário, fica! Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir! Ele disse ainda que o Dia dos Direitos Humanos é o Dia Internacional da Vagabundagem. Comissão da Verdade. Vou aproveitar e falar um pouquinho, né? Sobre Dia Internacional de Direitos Humanos. No Brasil é o Dia Internacional da Vagabundagem. Os direitos humanos no Brasil só defendem bandidos, estupradores, marginais, sequestradores e até corruptos. Em seguida, voltou a atacar a deputada e o governo do PT. Maria do Rosário sai daqui agora correndo. Por que não falou da sua chefe, Dilma Rousseff? Cujo primeiro marido sequestrou um avião e foi para Cuba. Participou da execução do major alemão, do segundo marido confessou publicamente que expropriava bancos, roubava bancos, pegava armas em quartéis e assaltava caminhões de carga na Baixada Fluminense. Por que não fala isso? Maria do Rosário, por que não falou sobre sequestro, tortura e execução do prefeito Celso Daniel do PP? Nunca ninguém falou nada sobre isso aqui. Tão preocupados com direitos humanos, vai catar coquinho, mentirosa, deslavada e covarde. O PT discute apresentar uma representação contra o deputado por quebra de decoro parlamentar. Essa não foi a primeira vez que Jair Bolsonaro insultou Maria do Rosário. Em 2003, ele chamou a parlamentar de vagabunda e também disse que não a estupraria porque ela não merecia. Butantã, Pacaembu, Limão, Jaçanã. De onde vêm os nomes de cada bairro da cidade de São Paulo? Vocês sabem? Motivados por essa pergunta, um designer gráfico iniciou um profundo trabalho de pesquisa e desenvolveu logotipos para os bairros da capital. São 23 até agora, mas ele pretende chegar aos 450. O trabalho do designer gráfico Pedro Campos parece fácil, mas para criar cada traço é preciso muita pesquisa. A cidade de São Paulo tem aproximadamente 450 bairros, divididos em 96 distritos. Pensando em resgatar as características de cada bairro, Pedro começou a rabiscar. Eu sou do Butantã, nasci no Butantã praticamente, e a palavra Butantã, num determinado momento, se tornou engraçada, como se eu nunca tivesse ouvido ela na vida. Eu fui atrás para saber qual que era o significado do nome, descobri um briefing incrível. Eu sou designer e eu adoro fazer logotipo, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer dentre todas as funções de um designer.
eu tive a ideia de transformar isso em marca. Pesquisei diversos outros bairros e uma história incrível. O tatu ainda no papel deu origem ao logotipo do Caminho dos Tatus, ou melhor, o Tatuapé, que fica na Zona Leste. Já são 22 logotipos. Pedro está terminando o 23º, que representa a Penha também na Zona Leste. Eu procuro sempre evitar um pouco religião e futebol, né? Eu sei que é um tema muito comum aqui, muito forte no Brasil, mas eu acho que os bairros eles têm muitas outras coisas também para representar. Só que a Penha é um bairro que ele tá intimamente ligado à religião. Então, nesses casos, realmente não tem como fugir. Algumas das criações dispensam até explicação. Pinheiros com as árvores, a tradicional boemia da Vila Madalena e até os bairros com os nomes de frutas, como limão e cambuci. A Praça da Sé é o marco zero de São Paulo. Daqui são marcadas as distâncias geométricas das ruas e das rodovias estaduais. E para marcar o início do projeto, o primeiro logotipo criado foi justamente o da Sé. O monumento mostra as direções para diferentes estados do país e o logotipo, como uma bússola, imita o marco. O projeto começou como um hobby, mas a ideia é ampliar para uma loja com produtos característicos de cada bairro. Em meio a tantos logotipos, é difícil escolher um favorito. Mas Pedro não esconde a preferência pelo desenho do Jaçanã na Zona Norte. Além da ave que nomeia o bairro, a imagem tem o famoso Trem das 11, imortalizado na música do compositor paulista Adoniran Barbosa. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E a seguir, Pelé recebe alta após 2 semanas de internação. E o casal real britânico assiste um jogo de basquete nos Estados Unidos. E presencia protestos dos jogadores contra a morte de jovens negros por policiais brancos. E agora as notícias do esporte com Estela Contígio e Celso Cardoso. Atletas profissionais e amadores se preparam para a corrida de São Silvestre. A prova, que acontece no dia 31, passa por diversas vias importantes da capital paulista. Estela, e de olho no trajeto, a Associação de Treinadores de Corrida promoveu um simulado pelo percurso oficial da prova. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Vários corredores concentrados em frente ao edifício da TV Gazeta. Motivo? Um treino para a prova da São Silvestre, que este ano completa 90 anos. Não é uma corrida, é um treino, né, para as pessoas conhecerem o percurso, traçarem as suas estratégias. Tem que beber muita água, tem que se hidratar bastante. Não pode correr muito forte no começo, que tem bastante descida, porque depois no final tem mais subida. É uma delícia estar aqui dia 31, começar a se preparar para começar um ano novo, ver os amigos, ver a cidade fervendo. É uma delícia. Quanto mais a gente promover saúde, mais promover exercício, acho que mais qualidade da população, uma delícia. Largada totalmente informal pela própria calçada. 31 de dezembro é dia da São Silvestre e também é dia do Santo São Silvestre. É a data da morte do Papa Silvestre no ano de 314. Virou santo pois foi responsável por acabar as perseguições aos cristãos no Império Romano. A primeira edição da prova foi em 1925, com apenas 28 corredores e um circuito de 8,8 quilômetros. Nem a Segunda Guerra Mundial, ou mesmo a Revolução Constitucionalista de 1932, interromperam a corrida. O circuito atual é de 15 quilômetros, com largada e chegada na Avenida Paulista. Tô numa boa, tô aqui de novo. Na São Silvestre todo ano eu corro. Tenho certeza é o meu lugar. Laiá, laiá, lá. Avenida Paulista, Doutor Arnaldo e agora pela Pacaembu, logo após uma intensa descida. Quantas São Silvestre já? Quase 20. É paixão, né? É que você tem todo ano, obrigatoriamente no mesmo dia, e estamos na metade do caminho ainda. 2 anos e meio de treino.
40 quilos a menos, preparando para a segunda São Silvestre. Essa prova é sensacional. A seguir, um giro pela região do Largo do Aroche. A prova passa 2 vezes pelo cruzamento emblemático da São João com a Ipiranga, em frente à Prefeitura, Largo São Francisco e, por fim, a parte mais difícil. Os últimos 2,5 km em subida pela Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Foi ótimo. Felizmente eu consegui fazer sem ter que andar. Isso aí é o que me motiva a viver. Se não fosse isso, eu não sei o que eu faria, viu? Foi fantástico, eu amei. Força, galera, vocês vão conseguir. Gostei do Francisco de Oliveira. Vai correndo e vai cantando. Tá certo. É isso aí. E após 2 semanas de internação para tratamento de uma infecção urinária, Pelé tem alta. Feliz e apresentando o habitual bom humor, Pelé concedeu uma entrevista coletiva momentos antes de deixar o hospital israelita Albert Einstein. Enfim, chegou o tão esperado dia. Pelé recebeu alta hospitalar e uma multidão de jornalistas do Brasil e do mundo aguardavam o rei. Ele entrou caminhando ao lado da namorada no auditório do Albert Einstein. Antes de mais nada, agradecer a Deus e agradecer a todos aqueles que me mandaram mensagem. Eu fiquei até emocionado, surpreso, porque eu tive mensagens da China, do Paquistão, de quase todos os países da Europa. Eu realmente não sabia que todo mundo estava atento nessa situação minha. E principalmente aqueles amigos, né, os brasileiros que sempre me apoiaram. Ao todo, foram 16 dias, um quadro clínico que exigiu intensa observação da equipe médica. Pelé falou sobre todos os momentos da internação e se chegou a ficar preocupado. O rei do futebol falou pela primeira vez sobre um fato até então desconhecido: a perda de um rim durante a carreira como jogador. Eu tive na costela, né? Eu tive um trauma no ajoelhado, subi de cabeça, no Santos ainda, e perfurou o rim. Quando eu fui para o Cosmos, já no Cosmos, porque continuei jogando no Cosmos, eu comecei a sentir também alguma febre, e aí o médico do Cosmos, até o nome dele é Dr. Minkoff, falou assim: pô, você sabe que você tá jogando há um tempão com um rim só? Eu falei, não, eu entendi. Ele falou, não, você tem os 2 aí dentro, mas um não funciona. Foi quando eu fiz a cirurgia em Nova York, por isso que ninguém ficou sabendo. E o Palmeiras inicia reformulação para a próxima temporada com a dispensa do técnico Dorival Júnior e de 2 dirigentes. José Carlos Brunoro, gerente de futebol, e Omar Feitosa, diretor, também foram dispensados. O presidente Paulo Nobre concedeu hoje uma entrevista coletiva para explicar os novos rumos da gestão do clube. Bom, existem bons profissionais do mercado brasileiro. O Alexandre Matos é um bom nome que interessa não só o Palmeiras, como a qualquer outro clube no Brasil. O que eu posso dizer é que o departamento de futebol vai ser formado por um diretor executivo, por um gerente de futebol e por um diretor estatutário. E nós vamos escolher nos próximos dias esses 3 nomes. Mano Menezes acabou de deixar o Corinthians, né? Queria saber do senhor se existe a possibilidade do Mano ser o técnico do Palmeiras ou existe alguma rejeição ao nome dele? Rejeição nenhuma, é um grande técnico, como existem outros no mercado também. Quais os erros que você cometeu em 2014 como presidente que pretende não repetir em 2015? Olha, eu acho que fazendo uma avaliação geral, não só de 2014, mas da gestão como um todo, houve erros e acertos. Eu acho que você tem que avaliar com muita calma, manter o que deu certo e ter personalidade e humildade para trocar uma porção principalmente de processos, não só pessoas. Precisa trocar também uma porção de processos aqui no clube, para que o Palmeiras não passe mais pela situação que passou.
Celso, para você, qual é um bom nome de um técnico para recuperar o Palmeiras? Bons nomes você tem vários. Abel Braga, pelo jeito, vai estar desempregado. O próprio Mano Menezes, mas que não pretende trabalhar no Brasil nos próximos 6 meses. A questão não é necessariamente o técnico, é o projeto. O Palmeiras, para mim, tinha acertado quando contratou o Gareca. Deixou lá uma dezena de jogos e mandou embora. Contratou um monte de jogador que ficou lá, houve um investimento perdido. Claro, que era um projeto dele, né? Então você tem que apostar numa filosofia. Claro. Fazer um planejamento e dar tempo para que esse técnico possa desempenhar um trabalho. E o Paulo Nobre tem aprendido com os erros deste ano. Celso, muito obrigada. Boa gravação do troféu que vai ao ar 14 de dezembro, né? Exatamente. E amanhã estamos de volta. Muito obrigada. Boa noite. E é com você, Gabriel. É libertado na África o último francês sequestrado por grupos terroristas. Serge Lazarevich, de 50 anos, tinha sido capturado havia 3 anos pelo grupo terrorista AQMI, ligado à rede Al-Qaeda no Mali. Ele e outro francês, Philippe Verlon, foram raptados no hotel onde estavam hospedados. Verlon morreu no ano passado. Serge Lazarevich teria sido libertado após longa negociação com o governo francês, mediante pagamento de resgate e troca por 2 prisioneiros terroristas. Casal real britânico William e Kate vai ao jogo de basquete em Nova York em meio a protestos contra o não indiciamento de policiais brancos que mataram negros desarmados. O rei da NBA, LeBron James, deu um show para a realeza britânica. Ele conduziu o Cleveland Cavaliers na vitória sobre os donos da casa, o Brooklyn Nets. Ainda na quadra, conversa com um dos casais mais famosos da música americana, Jay-Z e Beyoncé. LeBron James deu a William e Kate 2 camisetas, para o Duque e a Duquesa de Cambridge e para o pequeno George, que ficou em Londres. Mas as camisetas que mais chamaram a atenção foram as do aquecimento. LeBron James e mais 5 jogadores do Cleveland vestiram a frase "Eu não consigo respirar". Os atletas da NBA apoiavam os protestos que acontecem em todo o país contra a decisão recente de 2 júris americanos de não processarem policiais brancos que mataram negros desarmados. "Eu não consigo respirar" foi a última frase de Eric Garner, o negro que morreu sufocado por um policial branco de Nova York em julho. Fora do ginásio do Brooklyn, houve protestos e cerca de 300 pessoas bloquearam as ruas e enfrentaram os policiais. Houve prisões. O grupo conseguiu levar o protesto para dentro de um shopping perto do ginásio. Em Berkeley, na Califórnia, centenas de manifestantes bloquearam uma rodovia e uma ferrovia. Mais de 150 pessoas foram detidas. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Procurador-geral ataca a gestão desastrosa na Petrobras e sugere demissão da diretoria. Prefeitura paulistana tenta acelerar atendimento no SUS, mas usuários reclamam de demora. E o estado de São Paulo concentra mais da metade dos casamentos gays no Brasil. Na Câmara, a deputada petista critica a ditadura e Bolsonaro diz que não vai estuprar a colega porque ela não merece. Violência na capital. Homem é baleado nos Jardins e mulher morre em tentativa de assalto na Rua Vergueiro. Pelé recebe alta após 14 dias de internação. E o obelisco do Ibirapuera é reinaugurado após 12 anos. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma ótima noite e até amanhã. E nós voltaremos amanhã, às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. Logo mais 11h30 da noite, confira uma entrevista com Luciana Genro em A Máquina.